Ô, pessoal, muito boa noite. Dia 2 de outubro, a gente está começando aqui direto da Vila Madalena, em São Paulo, mais um episódio 46 do Melhor do Mundo X, aqui no Brasil. Bom ter vocês com a gente. Como sempre, vocês podem participar aqui pelo chat, se vocês estiverem participando dessa gravação ao vivo. Hoje, o bate-papo de hoje fala de mudanças que vêm de dentro. E eu estou com dois convidados, cara. Eu estava olhando os TED Talks deles agora há pouco, e realmente acho que não teriam duas melhores pessoas para estarem aqui hoje e falarem desse tema. Eu estou aqui no estúdio comigo, eu estou com o Fábio, está aqui ele. Tá bom, Fabião? Boa noite, tudo bem? Bom ter você aqui, cara. Obrigado. Eu estava olhando o seu TED Talk, a gente vai falar muito sobre ele. Okay. Vai falar muito sobre ele. Fiquei intrigadíssimo com a história de vocês. E à distância, eu estou com o Eduardo, que está aqui com a gente, Eduardo Marinho. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, irmão? Tudo certo aí? Tudo bem, cara. Onde é que você está, cara? Eu estou em Niterói, Rio de Janeiro. Está na sua casa? Em casa. Tá bom. Terra boa aí, hein, meu? Eu trabalho em casa. Eu já queria começar por aí, cara. Eu queria começar falando um pouco de vocês, que vocês falassem um pouco de vocês, qual a atividade de vocês hoje. É lógico que no TED Talk que eu vi de vocês têm, acho que 2 TED Talks cada um. Eu peguei aqui os TED Talks do TEDx da Luz, que estão aqui, ó. TEDx da Luz, que foi lá no Ibirapuera, do Eduardo, e o do Fábio está aqui também. Os dois participaram desse TEDx da Luz. Vocês tiveram em mais do que um... Você teve em qual mais? Eu tive no TEDx Ver o Peso, em Belém. No Ver o também. Peso. Então foi primeiro do que o TEDx da Luz. Foi anterior ao TEDx da Luz. Muito exatamente. Legal. E você, Eduardo, você teve em qual mais? Eu tive no da Luz e tive em Canoas também. Você teve em Canoas. Canoas foi depois, né? Foi depois, bem depois. Vamos começar com essa conversa, vocês falando um pouco da atividade de vocês atualmente e talvez como vocês chegaram nela num curto espaço de tempo, talvez uma história mais recente, vai. Que você conta para nós o que você anda fazendo? O que eu ando fazendo? O que você faz hoje? Né? Eu coloco minha visão de mundo na minha arte e exponho na rua. E faço os blogs também, que fazem muito mais sucesso do que os meus desenhos. A tua principal atividade é essa, mas eu sei que você anda dando palestra para todo lado aí, né? A principal é o desenho. É o desenho, né? É o desenho, que eu exponho na rua. Uhum. É ali que eu pego minha matéria-prima, ali que eu trato com as pessoas. Uhum. Eu já cheguei a expor em galeria e ganhava muito mais dinheiro, sem dúvida. Mas a vida era muito mais pobre, de qualquer maneira. Na calçada você trata com todo tipo de gente. Trata com o cara que vai na galeria, trata com o lixeiro que está passando, trata com o pedreiro, trata com o médico, trata com todo mundo. Então é muito mais rico. A vida fica mais rica, o contato é mais rico. E me serve mais de matéria-prima. Tem sugestões, tem ideias, tem inspirações, vivências que me passam. Aqui meu trabalho ele desperta uma reflexão nas pessoas. Ele é feito para isso, é para causar reflexão. Eu acho que se reflete muito pouco no mundo. Então, eu coloquei meu trabalho em função de causar reflexão. E os contatos são muito interessantes. Aliás, no teu TED Talk, você fala um pouco sobre isso, né, cara? Você conta um pouco dessa tua história, de como você mergulhou no mundo e começou a interagir com as pessoas. Você fala do despertar do lado feminino também, porque acho que o TEDx da Luz, pelo menos que eu vi, tinha tudo a ver com isso, né? Mas o lado feminino não é necessariamente o lado da mulher. O feminino não é uma exclusividade da mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem os dois lados, o masculino e o feminino. Eu pude experimentar isso quando eu fiquei sozinho com 3 crianças pequenas, que eu sentia carência de mãe e tentava suprir essa carência. Seus filhos, né? Meus filhos. Seus filhos. Agora são todos adultos, já estão tudo. Muito legal. E você, Fábio? Conta um pouco pra gente. Bom, eu, como Eduardo, eu procuro colocar a minha visão na minha vida, né, no dia a dia, no meu trabalho com meus clientes, né? Eu sou terapeuta, terapeuta, e eu faço, na verdade, um trabalho que integra a terapia, o coaching e a meditação, né? Então, essas 3 dimensões meio que atuam simultaneamente no processo.
Então, a ideia básica é estar com as pessoas, né? E ajudá-las em seus processos de despertar, né? Meu trabalho basicamente é isso, ajudar as pessoas a despertarem para si mesmas, para quem elas são, para o que elas querem na vida, para o caminho delas verdadeiro, real, né? E sair da ilusão, né? Daí o teu TED Talk tem tudo a ver com isso, né? Porque você contou um pouco da tua história ali, de como é que você... Você era um cara, conforme você falava no TED Talk, você era um cara de sucesso, considerado um cara de sucesso na área de publicidade. Exatamente. E teve um encontro com uma entidade iluminada, que é legal demais. Pois é, eu era relativamente bem sucedido no meu trabalho, né? E era diretor de marketing da MTV e tudo mais. Mas, embora eu estivesse feliz, eu estava completamente iludido, né? Então, eu precisei de um evento transformador em mim mesmo, comigo mesmo, né? Para me desiludir. E isso foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, né? A desilusão. A desilusão que costuma ser vista como uma coisa ruim, né? Estou desiludido, eu tive uma grande desilusão, né? E é uma coisa totalmente evolutiva, é fantástico. Foi a chave do teu processo, né? Exatamente. Foi um gatilho para os seus processos. Me desiludir. Então, na verdade, o meu trabalho é ajudar as pessoas a se desiludirem. Que legal. É isso, olha, o foco é esse, que você se desiluda. Claro. Exatamente. Eu queria trazer uma pergunta para vocês dois, vou jogar lá para o Eduardo, que é exatamente sobre as pessoas que tanto vocês, eu acho, que têm interagido, e eu acho que essa pergunta serve também para vocês mesmos. Vocês acham que as pessoas no mundo de hoje estão felizes mesmo? Porque, por exemplo, a gente aqui trafega muito no meio empresarial, de uma forma geral, né? E é uma experiência, uma sensibilidade pessoal, eu não acho que as pessoas nesse meio, pelo menos, estejam muito felizes, assim. Há pessoas muito bem resolvidas, vamos dizer assim, mas a grande maioria das pessoas me parece oprimida pela própria condição que está vivendo. Lógico que a minha amostragem é muito restrita, mas é uma sensibilidade dos meios que normalmente eu estou... E aí eu vejo vocês dois, a história de vocês dois, ela é contundente, né? Ela é absolutamente contundente, né? Pela originalidade, por uma série de outros fatores de quebra de paradigmas, tabus. Vocês acham que as pessoas estão felizes, né? De uma forma geral? E vocês, como é que vocês se veem no dia de hoje, nesse aspecto de felicidade? Quem é primeiro? Você, pode tocar o barco. Olha, na adolescência ainda, eu já não acreditava nessa felicidade. Eu sou de uma família que se pode dizer feliz, né? Claro. Meu pai era oficial do Exército, a gente frequentava clube, tinha uma vida tranquila. Mas era uma felicidade que, na verdade, não me satisfazia. Eu não acreditava num mundo que possa ter felicidade quando tem tanto sofrimento. A felicidade que é apregoada pelo mundo, pela sociedade, pelas convenções, é uma felicidade egoísta, é uma felicidade precária. Você, com um pouco de consciência, um pouco de sensibilidade, não vai se satisfazer nunca com essa felicidade. O que é felicidade? Felicidade é consumir, é estar num patamar garantido, é ter conforto, é ter luxo. Eu, nos meus 19 anos, achei que era pouco. Eu não vou direcionar minha vida para ter essas coisas. Eu quero entender o que está acontecendo. Porque o que estão me dizendo é um monte de mentira. A felicidade que é pregoada é uma felicidade superficial, não é uma felicidade real. Porque ela... Mas por quê, Eduardo? Porque ela é individual? Porque ela não é coletiva? Não é mais... Ou é individual ou é de pequeno grupo. Não abrange a coletividade humana. Eu acho que é uma busca do ser humano em construir uma coletividade harmônica. Mas existe um pequeno grupinho de grandes empresários internacionais que, em nome de manter seus privilégios e seu poder, implantam uma mentalidade, um modo de vida que condiciona o valor social e a felicidade à quantidade de consumo, à propriedade, ao patrimônio. E isso é falso, porque a vida é uma passagem. Eu via isso muito claro. A gente entra pela porta do nascimento, sai pela porta da morte. Aí fica a pergunta, o que a gente veio fazer aqui? O patrimônio perde o sentido. Ele não vai, ele fica. E muitas vezes ele divide a família, porque a família briga pelo patrimônio. Então esse não pode ser o objetivo da vida. E eu ouvi uma vez o Darcy Ribeiro falando uma coisa que simples e profunda. O objetivo da vida é viver. É simples.
Eu não estou na vida buscando felicidade, eu estou buscando satisfação. E eu tenho essa satisfação quando eu vejo que o meu trabalho funciona, causa reflexões. Esse é meu objetivo. Então eu estou satisfeito com o meu trabalho, estou satisfeito com a minha parcela, eu não estou satisfeito com a minha coletividade, que está narcotizada aí por ideias furadas, correndo atrás de uma felicidade que nunca vai ser alcançada. Quando você consegue essa felicidade falsa, você é oprimido por cima e ameaçado de baixo, porque você tem o que falta para muita gente, você tem que se esconder, você vira isca de bandido, você tem medo de perder. Ou seja, essa felicidade envolve muito medo, muita pressão, muita angústia. Ou seja, é uma falsa felicidade, não é real. Como é que você vê essa história, Fábio? Eu concordo totalmente com o que o Eduardo falou aí. Minha linha totalmente com ele, né? A felicidade, como ela nos foi vendida, né? Porque ela nos foi vendida um conceito de felicidade que é mais um ingrediente dentro desse sistema global, né? Que inclui tudo, desde a educação, né? As empresas, o sistema capitalista, econômico, financeiro, social, educacional, de saúde, né? Todos os sistemas. É um sistema único, né? Que engloba todos esses aspectos, né? E a felicidade parece que foi uma tinta, né? Uma coisa que eles coloriram assim para ajudar a vender esse sistema, né? A sustentar esse sistema. Então, de fato, a gente fica buscando uma coisa que não é real. Ao contrário do Eduardo, que com 19 anos sacou que isso aí já não era verdade e pulou fora, eu segui um caminho diferente. Eu fui viver essa mentira profundamente. Então, eu vivi essa mentira... Você criou uma carreira, né? Perfeitamente. Tive uma carreira. Desde os 15 anos eu decidi, vou ser administrador de empresas, vou ser empresário, blá, 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 blá. Eu comprei todas essas mentiras que foram vendidas, de certa forma, né? E eu precisei vivê-las até o fim, né? Até elas se extinguirem, né? Para sacar que, isso não é real. A sociedade, de alguma forma, induz as pessoas a comprarem isso e tem induzido fortemente, né? Totalmente. A maioria, os jovens, principalmente. Todo o sistema está montado em cima disso, né? Desse consumo, de a gente consumir, de a gente produzir, de a gente trabalhar que nem louco para correr atrás de uma ilusão, de outra ilusão, de outra ilusão, porque é tudo ilusão. Então, você pega a televisão, os comerciais, é tudo mentira. E o mais louco é que a gente olha, a gente sabe que é mentira. A gente sabe aquele comercial de carro, ou de margarina, ou etc. É tudo mentira aquilo que eles estão mostrando, aquilo não é real. Quando a gente compara, não tem nada a ver. Né? Aquilo que eles vendem não acontece na vida real. E a gente fica correndo atrás dessa ilusão. Né? E, obviamente, a gente não dá para ser feliz, né? De fato, assim. Né? Agora, o que será que acontece com as pessoas, os jovens, por exemplo? Eu tenho visto da área, por exemplo, só da área publicitária, da área de marketing, várias pessoas têm largado essa carreira e mergulhado numa reflexão profunda. Já passaram por aqui vários colegas seus, ex-colegas seus, eventualmente. E pessoas inteligentíssimas, com formações incríveis, com um propósito de vida fantástico, mas que, de repente, tiveram que viver muito para cair a ficha e falar, putz... O que acontece com a gente, talvez quando é jovem, que a gente se deixa, ou se leva, ou se deixa levar por uma coisa dessa? É um processo educacional que não está funcionando, será? Eu acho que a educação tem um componente fortíssimo aí do processo. Né? Sem dúvida nenhuma. A educação e a família. Família, né? Família e educação, que são parte do mesmo sistema hierárquico. É verdade. Eu sei, eu mando, você, né? Comando e controle. Né? Então, isso é a base, é o código que está na matriz aí de todo o sistema, né? Ele se multiplica por todos os lados. Né? Nas empresas é a mesma coisa. O sistema hierárquico das empresas, totalmente. Então, junta isso, empresa, futuro econômico, educação, família e a própria sociedade, etc., fica meio difícil escapar disso. Né? Felizmente, essa nova geração está podendo... Está sacando isso, está percebendo e está e fora antes. Está desconstruindo isso, está se desiludindo antes. Né? Isso é muito positivo. Né? Isso está acontecendo realmente cada vez mais. Na verdade, é como se hoje a gente tivesse duas ondas. Né? A onda que está sendo desconstruída, né, do velho sistema, e a onda nova, do sistema novo, que está sendo gestado e que está começando a nascer. Né? E que essas pessoas jovens, etc., não só jovens, mas os jovens acabam representando isso de uma forma mais intensiva, talvez, já estão percebendo e estão se alinhando com essa nova onda, com a onda do novo, né? Do novo sistema, né? Que a gente não sabe como será ainda, mas você sabe que está aí, né? Que o velho não dá mais. Está se embrionando, né?
Como é que você vê essa situação, Olha, Eduardo? o meu otimismo é um pouco mais a longo prazo, sabe? É? Eu vejo nas novas gerações muita gente se deixando condicionar. E sempre quem não se condiciona ou quem se descondiciona é exceção à regra. Essas pessoas, quando vão sacando a insatisfação que está dentro dessa felicidade convencional, elas começam a ser discriminadas, elas começam a ser reprimidas. E as pessoas abordam, olha o que você está fazendo da sua vida, está jogando fora tudo. E, na verdade, você está tirando o cascalho para poder trabalhar o garimpo. Você, por ter mergulhado numa vida diferente da que você nasceu, talvez, ou foi condicionado no começo da sua vida, você se sentiu discriminado? Sentiu âncoras te segurando? Como é que... Não senti âncoras me segurando no momento em que eu tomei a decisão. Mas antes disso, eu tinha muitas âncoras. Para você ter uma ideia, eu fiz um concurso do Banco do Brasil, passei, trabalhei 10 meses e pedi demissão. Eu não queria ficar lá. Fui chamado de louco a primeira vez, eu tinha 16 anos. Dali eu fui para o Exército, fiz o concurso, entrei para a carreira militar, preparatória de cadetes do Exército. Fiquei quase 2 anos. Quando eu comecei a falar em sair, fui chamado de louco de novo. Porque a prioridade das pessoas era ter a vida garantida. Claro. E para mim, a garantia é só a morte no final. Eu não queria ter uma vida sem sentido. Quando eu percebi o sentido que o militar tem dentro da sociedade, eu não queria isso para mim. Eu não quero participar disso. Mesmo assim, eu parti para outra opção, a universidade. Porque assim a família ficaria sossegada. E entrei na universidade. E me encantei, logo no primeiro mês, com tudo que eu encontrei. Mas no 6º mês eu já estava meio de saco cheio. Porque era muita teoria. Eu não estava fazendo um curso que eu gostava. Na verdade, eu não gostava de nenhum. Eu estava fazendo um curso superior pela necessidade da minha família. A necessidade moral, não a necessidade financeira. Né? Pressão social, né? Exato, uma pressão social. Eu não posso ser um ser humano inferior, porque nessa mentalidade o curso superior causa uma superioridade pessoal. Já é um condicionamento que afasta a universidade da população. Quem está lá dentro é superior, menos de 10% da sociedade é considerado superior. Eu acho que o curso superior devia se chamar curso de responsabilidade social. Claro. E quando você entrasse na universidade, tinha que passar por um pórtico que estaria escrito assim: você está tendo acesso a um conhecimento que é negado à maioria da tua família humana. Portanto, você está adquirindo uma responsabilidade moral com a tua família humana, de pegar esse conhecimento e levar para servir a todos. Mas a mentalidade empresarial tomou as universidades e o conhecimento é posto todo a serviço dos interesses empresariais, interesse do lucro. Por que é que um professor que se dedica à extensão, ele é discriminado e é considerado menor do que um professor que se dedica à pesquisa? É porque a pesquisa serve aos interesses empresariais. A extensão leva o conhecimento para o povo, para a população. E isso é tudo que não interessa para as empresas. O conhecimento virou um capital pessoal para você ter valor na sua vida. Daí vem um conflito enorme, né? Porque se a gente continua formando pessoas num sistema tradicional, vamos dizer, a gente continua ancorando, né? Essas pessoas não... Agora, sucesso também é uma âncora forte, né, cara? Você deve ter sentido isso, né? Como é que foi se livrar dessas... O sucesso, além de ser âncora, de repente pode ser a maior de todas as ilusões, né? Porque você ser bem-sucedido nisso que se diz ser bem-sucedido atualmente, nesse conceito de bem, né, que é você ganhar dinheiro, é você ser famoso, é você ter status, é você ter uma casa, um carro, a casa na praia, etc. Isso que se vende de sucesso, né? É uma âncora e uma ilusão a maior. Porque tem um monte de gente dizendo que você é bacana, que você é legal e que você está tudo certo. Te avalizando, né? Então, a maioria das pessoas está dizendo, e a maioria das pessoas te invejam por aquilo. Quer dizer, é muito fácil você se perder quando você é bem-sucedido, né? Porque se você for um fracasso total, fica mais fácil você largar. Bom, isso aqui não deu certo mesmo, então eu vou tentar outra coisa, eu não estou perdendo, né? Mas quando você dá certo dentro desse escopo, dentro desses limites, né? Você... Teoricamente, você tem algo a perder, né? Bom, se eu largar aqui eu tenho alguma coisa lá, não sei. Né? Então, realmente, pode ser uma âncora bem forte. Né? Dá para destacar, Fábio, alguns dos grandes desafios que você teve nessa transição, cara? Ou ainda tem, eventualmente? Se livrar de alguma dessas coisas? Ou... Quais foram as grandes barreiras, assim?
Bom, a gente, num processo de transformação desse tipo, né, quando a gente decide em busca do sentido e do significado da vida, a gente passa por todo tipo de provação, né? E é um processo meio que não tem fim também, né? Quer dizer, você começa, você sabe que começou, mas você não sabe quando vai terminar e provavelmente não termina, né? Então, você passa realmente por todo tipo de provação, por todo tipo de ilusão, né? Eu não sei qual seria, talvez, a maior, mas acho que o mais importante no processo é realmente a gente confiar, talvez a confiança naquilo que a gente nem está vendo, naquilo que a gente nem tem, que não é palpável, né? É uma confiança em si mesmo, que é esse o caminho, né? O Eduardo está lembrando aqui aí remete até a tua apresentação lá, né? Você fala muito de intuição, né, cara? Vê se o Fábio, quando ele começou a declarar a insatisfação dele, se ele não foi chamado de maluco, se alguém não sugeriu que ele precisava de ajuda. Não só o sistema, se questiona o indivíduo. Se você não está bem enquadrado, você tem alguma coisa errada. Ou você ficou maluco, ou você está precisando de ajuda psicológica, alguma coisa errada você tem. Como se o sistema fosse perfeito. Foi maluco? Eu fui chamado muitas vezes de maluco e, para ser sincero, teve uma época que eu mesmo achava que eu estava louco. Né? Quer dizer, teve um momento que eu falei, será? Eu acho que eu enlouqueci. Demorou um tempo ainda de eu falar, não, peraí, não sou eu que enlouqueci. Não, tá certo, o que eu estou fazendo tá certo. É uma conexão, vem de dentro, isso é maior que eu. E eu tinha uma certeza que estava certo, né? Mas teve momentos que eu falei, nossa, acho que eu realmente enlouqueci. A maior força talvez esteja dentro, né? Acho que na hora que você se conecta com você, essa força, ela é poderosíssima, né? Não sei como o Edu vê isso, mas... Em alguns sim, em outros não. Não? Não, nesses que essa insatisfação não é muito forte, esses sofrem demais. É mesmo? Muito mais. Claro, porque tem uma vida massacrada. Eles não se levantam, eles não têm coragem de mudar de vida, de tomar uma atitude, de se arriscar. Porque é um risco quando você abandona as convenções, o sistema diz claramente, agora você está em risco. É difícil encarar esse risco. As pessoas que não têm essa intuição mais forte, não tomam a decisão, sabe? Eu não quero isso. Porque o que agoniava a minha família é que eu não apontava uma solução, eu apontava o problema. Eu não sei o que eu vou fazer, mas isso que me dizem para fazer, eu não vou fazer. Não sei para onde for, mas para onde eu não vou, já sei. Às vezes negar é difícil, né? Eu acho que às vezes você conseguir negar algumas coisas é muito complicado, né? A Camila está aqui no chat dizendo universidade é igual a responsabilidade moral. Ela falou que adorou esse teu paralelo aí, viu? Aliás, como é que é? Eu acho que é uma evidência. É uma evidência, né? Muito bem camuflada, mas é uma evidência. Você sabe que uma vez eu fui visitar uma universidade aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Ela é uma universidade comunitária, me espantou muito esse rótulo de universidade comunitária. E ela tem uma política que os alunos de qualquer graduação, parte da nota, da avaliação deles, vem de um trabalho que eles têm que fazer na sociedade. O cara não é graduado, mas ele tem que, à medida que ele vai aprendendo, ele tem que mergulhar na sociedade e executar um trabalho social, e a sociedade avalia. Então, um advogado, o cara que está se formando em direito, ele vai à sociedade e começa a exercitar coisas. E eu achei bárbaro isso, porque tem tudo a ver com o grande papel, talvez, de um curso superior, né? Que é integrar o cara na sociedade, fazer com que ele possa ser um agente social ali. Né? E você muda o código, né? Desculpa. Será que isso não é um recurso somente para se livrar de pagar alguns impostos? Será que há interesse real na integração desses profissionais com a comunidade mais pobre? Você acha que é um desvio de rota? Sim, só para o cara... Não, é um pretexto para não pagar imposto. Uma universidade comunitária, mantida pela comunidade, gerida pela comunidade, e que me parece ter um propósito muito sério, né? Mas eu vejo ela como uma exceção a uma regra que não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que os interesses dominantes não dão ponto sem nó. Eu tive na universidade comunitária em Santa Catarina e tive em Santa Cruz também. E a mensalidade era ali por R$ 1.300, R$ 1.500 o curso de ciências sociais.
eu achei um absurdo o preço. Como é que uma universidade comunitária tem uma mensalidade desse tamanho? Uhum. Então, me aponta que aí tem falácia, aí tem jogo, aí é cênico, o que não é nada de espantoso na nossa sociedade. A maioria das coisas é cênica. Os pretextos são lindos, as razões reais são obscuras. A prática é outra, né? É outra, é cortando custo. Entendi. Para lucrar mais. O lucro está no patamar de divindade na nossa sociedade. Tá. Mas talvez esteja por poucos dias, né? Não sei como é que você vê essa história. Só se for um dia astronômico. Tomara que esteja nos últimos dias, né? Acho que o modelo está colapsando aos poucos. Que o modelo está colapsando, pelo amor de Deus, né? Só não vê quem não quer ver. Realmente, quem está muito entorpecido, infelizmente, é a grande maioria, né? Mas é porque a gente não quer ver, né? Mas os contrassensos e as falácias são totais, né? Você vê, universidade, que devia ser uma coisa universal, de acesso a todos, né? Como ele falou, nem 10% tem acesso à universidade, né? Mas essa busca do comunitário, da unidade comum, né? Daquilo que nos une, né? Acho que ajuda a mudar esse código da competição para a colaboração, né? É uma mudança de código de um sistema para o outro, né? Porque no sistema do lucro, o que vale é a competição. Você compete, né, desde a escola para tirar notas melhores e ser o primeiro da classe, se classificar bem, depois para entrar bem na universidade, para depois arrumar um bom emprego, e depois nas empresas competir para você ser o melhor, ganhar mais dinheiro, ter mais poder, não é? Agora, isso, a competição é a essência, é o código dessa programação, é um programa, né? O outro programa do sistema novo é a colaboração, né? Então, nesse sentido, colar na escola vai ser uma coisa bacana, não vai ser uma coisa ruim. Né? Ficou registrado aqui, cara. Tá ao vivo esse negócio aqui. Porque colar é colaborativo, né? É altamente colaborativo. Totalmente colaborativo. Né? Altamente. Então, quando você muda o código, tudo muda, né? A visão muda total, né? Claro. Tem um filme recente, lançado acho que em agosto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Educação Proibida. Exatamente, cara. Você assistiu esse... Botei no blog, rapaz. Assisti, comentei e botei no blog. Você botou. O que você achou? Fala um pouco sobre ele. Eu acho que são experiências de exceção, mas o que deveria ser em todo lugar. Eles denunciam como as crianças são inibidas na sua criatividade e enquadradas numa fila, como todas são obrigadas a aprender ao mesmo tempo, independente de querer ou não. Você abre mão da sua individualidade e começa a adotar um comportamento padrão. Eu acho um disparate, um formador, um professor, que é um formador de ser humano, ou deveria ser, dizer para um aluno, não ajude o seu companheiro porque ele é seu inimigo amanhã. Cria-se uma imagem da sociedade como se ela fosse composta de dois mercados. E mais nada, é o mercado de trabalho e o mercado de consumo. Se você derrotar bastante, causar bastante sofrimento no mercado de trabalho, você vai ser premiado com um bom patamar no mercado de consumo. É para isso que serve a vida humana? Tem aqui, ó, o site da Educação Proibida, é esse aqui, Educación Proibida, em espanhol, né, .com. É um documentário feito por um cineasta argentino, jovem, e que fala exatamente isso que o Eduardo mencionou, um depoimento, uma sequência de depoimentos de educadores que estão buscando alternativas. Você chegou a ver esse filme? O que você achou? Cara? Eu gostei bastante, né? Porque ele realmente reuniu ali a maioria das iniciativas em termos de educação que quebram, que traz uma abordagem diferente, não é? Eu tenho bastante contato com uma escola na Bahia, a Dendê da Serra, que é uma escola antroposófica, né? Que foi uma das... Bem alternativa. Que é bem alternativa e que foi uma das linhas que eles pesquisaram no documentário, né? E é interessantíssimo, porque é uma escola antroposófica ali em Serra Grande, perto de Itacaré, gratuita para a comunidade. Olha só, cara. Então, na Bahia, Serra Grande, uma escola antroposófica gratuita, voltada para a comunidade. Fantástico. Então, é uma coisa assim, eu tenho acompanhado esse processo dessa escola já há algum tempo, realmente faz diferença. Né? É muito diferente. O que me chamou a atenção nesse Educação Proibida, no filme, é que a maioria dos depoimentos, a grande maioria, é de educadores de escolas desse tipo, escolas alternativas, que estão buscando alternativas à educação,
falando contundentemente sobre a dificuldade e os problemas da educação hoje no modelo escolar, né? E, obviamente, colocando em xeque, acho que de uma forma quase definitiva, o modelo educacional que a gente tem, né? E daqui emergem uma série de discussões sobre desescolarização, sobre escolarização em casa, enfim, aí vai dar muito o que falar. Se eu não me engano, a gente vai entrevistar o diretor desse filme na quinta-feira agora, se eu não me engano, a Iracema pode confirmar, mas a gente começa uma série que vai falar sobre educação livre. E vamos ver, é um jovem, me parece, um cineasta super jovem. Né? Tem 24 anos, né? Muito jovem, né, cara? É essa nova geração, essa nova mentalidade, essa nova geração. Que você comentou, né? Foi interessante, quando você falou pensando aqui agora sobre o sistema, né? Você perguntou antes, qual que é o vírus pior desse sistema? Qual que é a essência que leva ele a estar instalado dessa forma, né? Que é uma coisa que é nos colocado desde criança, né? E na minha visão, para mim o pior de tudo é o medo. Para mim o medo que se joga em cima da gente, que se planta, né? É um vírus que instalam na nossa consciência desde de criança, né? O medo de você não ter sucesso, não ter dinheiro, morar embaixo da ponte, passar fome, etc. e tal, né? Que perverte, que nos ilude, que é uma nuvem na nossa consciência que nos impede de ver as coisas como elas realmente são, né? E que nos limita a barbaridade, né? Limita totalmente, porque a gente fica totalmente condicionado, né? O medo teve presente na tua trajetória aí? Totalmente. Teve, né, cara? O medo totalmente. Teve. Mas chegou uma vez me perguntaram, você não teve medo de largar tudo, de abandonar tudo? Eu falei, claro que eu tive medo, mas eu tinha muito mais medo de não largar tudo e de não abandonar tudo. Claro. Então o medo teve presente, mas eu achava que seria muito pior eu ficar do que eu ir. Claro, né? E tem até aquela expressão famosa do Jung, né? Que ele diz, quando a dor de ficar for maior do que o medo de seguir, a gente muda, né? Ou seja, a gente muda pela dor, né? A dor é um propulsor fantástico, né? Mas dá para ter propulsão por consciência, você acha, Eduardo? O medo teve presente em algum momento na tua trajetória aí? Claro, o medo é plantado geral, em todos os lugares. Né? Medo de tudo, medo de não ter namorado, medo de ser mal visto, medo de perder a competição, medo de ser desqualificado, medo de decepcionar os seus pais, medo de ficar pobre. É uma sequência enorme de medos, é uma estratégia de dominação mesmo. Agora, é natural que a gente tenha medo. Claro. E quando as pessoas falavam comigo, exatamente o que falavam com o Fábio aí, que você não tem medo de ficar sem nada, eu tinha um medo muito maior de uma vida sem significado. Já tinha tudo na vida, eu não conhecia a miséria, a pobreza, a não ser olhando, de longe. E depois do exército eu tomei coragem de me aproximar. E passei algumas agruras, mas eu tinha sempre a casa do meu pai para voltar. Agora, o medo que eu tinha era de ter uma vida sem significado. De chegar na velhice e me arrepender de ter vivido. Não sabe o desses aí de olhinho puxado? Falou que as pessoas com essa ideologia que elas mantêm, elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Isso para mim é apavorante. Eu quero algum significado na minha vida, eu quero alguma satisfação na vida, eu não quero viver para constituir patrimônio e me manter no conforto. Até porque eu achava que não era justo, tinha vergonha de ser privilegiado quando eu deparava com um senhor, um velhinho, um maltrapilho, muito na miséria. Eu falava, por que eu tenho tudo e esse cara, de repente, nunca teve nenhuma cama para dormir? De que sociedade é essa? E que parte que eu quero fazer dessa sociedade? Na minha ilusão adolescente, eu falei, eu quero ficar na parte de fora. Depois eu percebi que a gente nunca está do lado de fora. Agora Agora, para vocês, assim, numa sociedade, por exemplo, eu nasci numa sociedade, numa família, principalmente, que eu ouvia inúmeras vezes dos meus familiares, puxa, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, né? Quando eu me aposentar, eu vou... E sempre aquela perspectiva do parar de trabalhar para você começar a realizar a sua felicidade. Assim, eu cresci assim. Não imagino que eu tenha sido uma grande exceção da minha época, tá certo? Eu imagino que a grande maioria da população tinha a história do ser funcionário público que o Eduardo comentou e você ter a carreira garantida, né? Isso eu acho que veio antes, inclusive, do teu sucesso como publicitário, na área de marketing e tal.
que era assim, eu estou garantido na minha vida e... Como é que a gente muda uma sociedade dessa? Será que é só um processo gradativo mesmo? Ou teria um dispositivo que a gente pudesse ativar a cabeça das pessoas e falar, cara, esquece essa história e vai viver um pouco aí, vai protagonizar a tua vida, né? O tempo que você tem entre nascer e morrer, né? Como é que faz? Você acha que tem Eu acho que o principal dispositivo para a gente mudar a sociedade é a gente mudar a gente mesmo. Claro, né? Quer você dizer... começa por aí, né? Começa por aí. Se a gente conseguir mudar de fato nós mesmos, nossa, já é quase tudo que a gente tem que fazer. Claro. E aí, se a gente consegue fazer isso, naturalmente, também sem fazer muita força, a gente vai querer ajudar, incentivar, inspirar outras pessoas a seguirem. Porque é tão bom isso, a sensação de liberdade, você alcançar uma liberdade, se libertar do medo, ainda que ele sempre esteja presente, mas ele não deixar que o medo te imobilize, você seguir adiante na tua vida apesar do medo, apesar do vírus, tá lá, né? Buscar. Então, eu acho que esse talvez seja o principal dispositivo. A gente... Você começa a ficar mais iluminado, né? Eu acho que radiar mais também, teu poder de radiação. Reverbera. Você enxergar que está no escuro. Não que você vai ficar iluminado. Você começa a enxergar que está no escuro. Começa a enxergar um pouquinho mais. Isso não faz de você iluminado. Não, mas quando eu falo de iluminado, Eduardo, eu estou dizendo o seguinte, eu vejo vocês dois aqui, vejo o toque que vocês fizeram no TED, o impacto que isso tem nas pessoas, na minha visão, pela contundência, pela originalidade, pela propriedade que vocês têm, pela segurança que vocês têm em falar, eu imagino que o impacto que isso tem nas pessoas é o impacto que tem em mim, que é alto, na hora que eu vejo essa história. Quando você dá de cara com o óbvio. Não, mas as pessoas sabem disso. Mas eu vejo assim, mas eu acho que a hora que vocês, com histórias como vocês dois têm, vocês se apropriam de fato dessa história, sem medo de dizer, de contar, eu mudei, eu estou fazendo isso, eu tenho medo aqui, eu fui bem aqui, fui mal ali, mas estou melhor comigo mesmo. Eu acho que o poder de influência que isso tem nos outros é enorme. Por isso que eu acho que o que você comentou é forte, porque a hora que você muda você mesmo, eu acho que o teu poder de influência aumenta a barbaridade. Talvez esse seja o único e verdadeiro poder de influência. Que você tem. Você ser real naquilo que você está fazendo, naquela sua mudança. Né? Porque o que mais tem é as pessoas querendo influenciar os outros sem elas serem aquilo que elas estão querendo que os outros sejam. E tem muito, né? É o que mais tem. Tem né? muito. Agora, ser aquilo é o mais difícil. Né? Vocês sentem, por exemplo, depois do TED, vocês sentem algo que mudou? O que esse toque no TED teve a ver para vocês? O que mudou depois disso? Olha, para mim mudou muito esse toque do TED. E o que mudou? Eu. Né? Eu mudei bastante depois daquele TED. Foi uma experiência para mim estar lá, porque foi a primeira vez também que eu sintetizei a minha história, contei aquela história e também participei de uma forma mais assim. Então, a experiência para mim foi muito forte, foi muito boa. Né? E o principal foi ter percebido que a história ainda não acabou. Percebi que a gente tem, né, como eu estava falando com a Iracema aqui antes, quer dizer, a gente tem... A boa notícia é que são estágios, né, do processo de desenvolvimento humano. E a má notícia é essa, que são estágios do processo. Ou seja, uma hora você acha que me iluminei, quer dizer, alcancei, aquilo só é o fim de um estágio, que não termina nunca. Né? E o processo continua. Né? Então, aquele TED do TEDx da Luz, para mim, foi importante nesse sentido. Eu percebi que, ok, um estágio foi vencido, mas a história não. Quer dizer, tem muito, o processo vai muito longe ainda. Outros episódios... Tem muita coisa para fazer ainda e aprender, né? Tem muita coisa para aprender ainda. Como é que foi para você, Eduardo, a questão do TED? O vídeo que fez mais um efeito maior na minha vida foi o primeiro, foi em 2009. Eu estava expondo na rua, os caras chegaram com a câmera e o microfone, fazendo um trabalho de conclusão de curso, jornalismo, e fizeram entrevista longa comigo. E eu disse o que eu digo sempre, na calçada, nas praças, onde eu estou expondo, eu estou sempre falando do mundo, há mais de 20 anos. E aquilo deu uma repercussão enorme. Eu não tinha computador, eu já falei com você que eu sou dinossaurico, né? Eu tinha medo dessas tecnologias. E um dia eu pego o telefone aqui para casa para me dar os parabéns. Ô, parabéns! Por quê?
porque o vídeo tá bombando. Eu não sabia o que era isso. Como assim? Que vídeo, cara? Não, aquele você não tá lembrado de mim, me explicou. E disse que botou no YouTube e que estava tendo uma quantidade de acessos enormes. E a partir desse dia começou a aparecer gente lá onde eu exponho para conversar comigo com base nesse vídeo. Eu acho que, inclusive, eu cheguei no TED por causa desse vídeo. É provável, bem provável. provável. No vídeo, e aí me chamou para o TED. Bem provável. E aí eu fiz uma explanação, eu acho que foi a mais educada que eu já fiz. É por influência do meio. Eu sempre falando na calçada, eu vou no meio do palavrão, vou falando do jeito que vai saindo. E ali não, ali foi uma coisa que eu tive que organizar, falar suavemente, sem me exaltar. O tempo era muito restrito, né? Era um monte de gente para falar, então era 15 minutos para cada um. Eu acho que eu extrapolei meu tempo. Lá em Canoas, quando eu fiz, estava em 18 minutos. Porque eu vou falando. Então eu tive que aprender a organizar o que eu falo. Essa foi a grande diferença. Depois do primeiro vídeo, eu ganhei um computador. Apareceu um cara lá na rua e falou, aí, tem um computador para te dar, você precisa de um computador. Eu falei, não sei mexer, não, você aprende. Aí tiveram que fazer tudo para mim, eu não sabia nada. Não sabia como é que fazia e-mail, como é que escrevia, como é que recebia. Abriram um blog para mim, foi minha filha que abriu o Facebook, achava absurdo que eu não tivesse um Facebook. E hoje quem te ajudou, cara? Você foi um. Eu não. Genial. Estamos acertando o som aqui, você que falou. Agora eu equilibrei a câmera aqui, está bem no equilíbrio instável, mas o som melhorou. Melhorou muito, ficou ótimo, cara. Muito bom. Essas coisas de tecnologia a gente supera. O mais legal é conseguir trazer você e o conteúdo de vocês, né, para cá. Eu quero fazer uma pergunta para o Eduardo. Faça. Eduardo, o que você acha que vai rolar aí nos próximos anos, né? Nesse processo todo que a gente está passando, crítico, né? Na tua visão, o que vai acontecer? Ou como vai acontecer o processo daqui para frente? Putz. Olha, esse é um exercício futurista, né? Os sinais que eu tenho não são nada bons. Nem um pouco. Eu acho que a natureza vai ajudar muito nessa mudança. Lamentavelmente, eu acho que a parte que vai começar a sofrer mais é a parte de mais pobre, a parte de baixo da sociedade, né? Com essas mudanças climáticas, com as mudanças que vão ocorrer, com essa ganância. Você está vendo que estão terceiro-mundizando a Europa, né? Eles estão fazendo com a Europa o que fizeram nas colônias. Estão cortando os direitos e os bancos estão sugando todo o dinheiro. E isso está aumentando. A Espanha não parou. A Espanha começou a ter uma semana e não parou mais. Eles estão reagindo porque estão acostumados com direitos. Eu acho que a mudança está acontecendo. E está acontecendo a partir de dentro das pessoas. Quando eu saí para a estrada em 1980, era raríssimo encontrar pessoas que refletiam. Hoje, toda hora eu encontro. Eu entro numa favela e encontro gente trabalhando com conscientização sem estar ligada a nenhuma sigla, sem estar ligada a nenhum movimento organizado. Gente que, a partir de si mesmo, está trazendo consciência para a sua coletividade. Eu estou vendo esse processo acontecendo. Mas eu não me iludo que seja uma coisa para acontecer nos próximos anos. Eu acho que isso vai levar gerações. Levou milênios para chegar até aqui. Mas o grande, vamos dizer, impulsionador desse processo vai ser a dor, você acha? Pelo sofrimento, né? Eu acho que a dor é um dos grandes impulsionadores. No meu caso, não foi a dor. O teu não, né, cara? Foi consciência total, né? Foi insatisfação pura. Eu queria ter satisfação e ali onde eu estava, eu percebia que não teria satisfação. Teria uma vida programada, uma vida chata, uma vida previsível. Era tudo que eu não queria. Tanto quando eu peguei a estrada, eu achei que ia morrer. Porque eu fui para as periferias, fui para as áreas brabas, fui para os puteiros, onde neguinho toca tiro. Eu achava que eu não chegava aos 30 anos. Para mim foi uma surpresa passar dos 30. E aí falei, não vou passar dos 40. E os 40 passaram. Eu falei, bom, então acho que eu tenho alguma coisa para fazer aqui. E aí começaram a acontecer essas coisas. E eu estou falando agora para um monte de gente. Blog com 2.600 não sei quantos seguidores. Ou seja, tem gente aproveitando o que eu estou fazendo. Então eu preciso continuar fazendo. É minha obrigação moral. Não é nada que me deixe em vantagem. Pelo contrário, me dá mais responsabilidade. Eu tenho que tomar mais cuidado porque tem mais gente olhando. Assim como eu, muita gente está trabalhando. E muita gente trabalha muito mais profundamente do que eu. Você acha que a dor vai mobilizar? A dor é o único mobilizador forte nesse processo? Eu volto a tua própria pergunta para você mesmo. Eu não sei se a dor é o único mobilizador, mas com certeza ela é um mobilizador
importante. Contundente. Né? Como se diz, né? Tem o caminho da dor e o caminho do amor, né? Da consciência. Né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba despertando ainda pela dor. E pela dor, que dor, né? Que é o que eu observo hoje, como, sei lá, de uma forma geral e também no meu trabalho, é o vazio, né? O vazio existencial é uma epidemia, assim, sem limites. É uma doença, né? Que as pessoas, ou nós, muitas vezes, né, vamos preenchendo esse vazio com todas aquelas ilusões, né? O consumo, o sexo, o relacionamento, o entretenimento, a televisão, a internet, o Facebook, o trabalho, né? Quer dizer, a gente vai buscando desesperadamente uma forma de tampar ou de deletar esse vazio, mas ele não desaparece, né? O problema é esse. Ele não desaparece. Então, ele é uma epidemia que fica ali nos corroendo por dentro, né? E uma hora, ou a pessoa adoece, ou ela fica muito doente, né? Haja visto o número de pessoas que estão hoje com problemas psiquiátricos e psicológicos e doenças mesmo é altíssimo, né? Um desequilíbrio. Altíssimo. Né? Isso é uma manifestação desse vazio, desse sendo preenchido de uma forma equivocada, né? De um desequilíbrio interno, né? Eu estava outro dia fazendo uma reflexão sobre os meus... Eu fui executivo também, muitos anos, né? E acho que não estou corajoso quanto vocês dois aqui. Estou sentado hoje aqui conversando com vocês, o que é uma loucura. Mas vejo os meus amigos, meus colegas que continuaram a carreira executiva, a grande maioria está adoecido profundamente com antidepressivos né? E é uma sociedade que alimenta essa história, né? Porque você tem toda uma indústria, daí não quero inflar aqui o discurso do Eduardo, que já é contundente, pacas, o pessoal aqui do chat está dizendo, viu, Eduardo, seu discurso é contundente, eu não quero inflar ainda mais, mas você tem, de fato, tem uma indústria alimentando a doença, né? A infelicidade, tá certo? Várias indústrias. Várias, né? Olha, a indústria alimentícia tira tudo que presta dos alimentos e coloca um monte de coisa que não presta, que dá câncer. Eu acho que tem um conluio aí com a indústria farmacêutica. Tem. Estamos na sociedade das empresas, que jura que ama as pessoas. E é mentira. Eu passo no metrô aqui, tem lá as placas dizendo que nós te amamos, tudo para o seu bem-estar. E o metrô está apinhado, as pessoas estão se acotovelando para entrar. Agora, os de massa, o trabalho mesmo, esse negócio de terceirizar. Eu conheço gente que trabalha em várias empresas terceirizadas porque de 3 em 3 meses ele é despedido. Então ele vai para outra empresa do mesmo dono, que tem várias terceirizadas, para não pagar direito trabalhista, para ganhar uma miséria. Entendeu? Está se criando desemprego para que as pessoas se submetam às condições de trabalho que estão piorando cada vez mais. Se não for a miséria, as pessoas não vão aceitar. Então, precisa existir a miséria. É deliberado. Assim como a educação é sabotada para que as pessoas não possam entender o que acontece. Existe um controle de mídia para pegar as pessoas desarmadas de senso crítico, sem uma educação decente, e criar comportamentos e valores para as pessoas exercerem, sempre com base no consumo. Consumo e descarte. Agora, você vê dentro desse meio empresarial... Eu falei que não queria inflar o discurso dele, né? Foi tudo que eu fiz, mas... Você vê dentro desse meio empresarial exceções, não? Gente que está trabalhando com certo propósito e... Tem ou... Deve ter. Deve ter. Eu creio não. Até porque se o cara não apertar o empregado, se ele não cortar custos, ele não sobrevive. A empresa não sobrevive, ela tem que sacanear, ela tem que explorar, ela tem que cortar custos, ela tem que piorar o material, ela tem que dar a volta na lei, ela tem que ter um departamento jurídico para fazer a lei jogar de acordo com os interesses dela. Mesmo o cara bem intencionado, ele é obrigado a se render, ou então ele vai falir. É o sistema, né? É o sistema. Você vê gente bem intencionada nesse meio? Você acha que tem? Eu vejo pessoas bem intencionadas em todas as áreas. Né? Até nos bancos. Até nos bancos. Até na política. Até na política. Bem providencial, né? Estamos na época. Eu não demonizo tanto pessoas. Eu acho que eu demonizo mais o sistema. Né? A consciência de que o sistema como um todo está falido. Claro. Ele não funciona. Ele não dá mais. Não é? Então, acho que não é eu tenho dificuldade em pegar uma ou outra pessoa exclusivamente, não é?
Mas talvez tenham, né? Não sei, talvez eu não conheça, mas talvez tenham pessoas e tal. Mas, no última instância, acaba sendo um problema de consciência mesmo, né? Porque mesmo essas pessoas que estão alimentando esse sistema perverso, com ou sem consciência, elas estão criando um karma para elas, quer dizer, um problema para elas futuro muito grande, não é? Mesmo que seja inconscientemente, né? Você está inconscientemente fazendo uma coisa que é ruim para muita gente, isso vai voltar para você, de alguma maneira, em algum tempo, em algum momento. Agora, será que dá para conjugar as coisas? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou te inflamar mais ainda, cara. Por exemplo, algumas organizações, alguns setores já descobriram que trabalhar a consciência das pessoas eventualmente gera mais lucro, né? Vou pegar um exemplo. O setor financeiro, por exemplo, o setor bancário, que está passando por mudanças que acho que nem ele mesmo sabe que vai rolar, começa a trabalhar a consciência das pessoas sobre o uso de crédito, porque ele descobriu que quebrar as pessoas dá menos dinheiro. É melhor manter a saúde financeira das pessoas para que elas possam estar bem. E aí você, aparentemente, está coordenando um interesse econômico com a conscientização, o uso de crédito consciente, uso consciente do dinheiro, enfim, tem várias bandeiras aí. Como é que você vê essa história? Consciência é uma palavra que entrou na moda, né? Entrou, né? Os brasileiros tiveram a experiência da bolha lá dos Estados Unidos, a bolha imobiliária, e aí eles perceberam, os inteligentíssimos, que quebrar as pessoas quebra os bancos. Quebra todo mundo, né? Pois é. Então eles estão fazendo, estão usando a palavra consciência, vão criar uma consciência, mas que consciência é essa que eles estão querendo criar? Com certeza não é uma consciência ampla. É uma consciência nos gastos. É uma consciência, talvez no consumo, no endividamento. Isso não é consciência. Isso é cuidado, você é levado a tomar cuidado. Só isso. Tomar cuidado, né? Se você tomar consciência, você não vai querer nem conta no banco. Uau. Eu observo isso também, por exemplo. Geralmente não costumo ser contratado por empresas no meu trabalho. São as pessoas que vêm até mim. As pessoas, né? As pessoas estão buscando se despertar, digamos assim. Claro. As empresas não me contratam, já me disseram isso. Por quê? Porque o meu trabalho vai, de repente, despertar a pessoa e a pessoa vai embora da empresa. E eles não querem isso. Tiro no pé. Eles querem que a pessoa lá, né? Funcione melhor. Olha, ele está meio estressado, ele está meio deprimido. Faz alguma coisa para ele ficar um pouco melhor e funcionar melhor aqui na empresa, produzir mais. Claro. Eles não querem que a empresa desperte, não querem que a pessoa desperte. Claro. Então, é bem isso, né? Como é que você falou, Eduardo? Repete. Dá um antidepressivo para ele se enquadrar direitinho, ficar sossegado. Um antidepressivo, né? Aí vem a indústria, né? Aí vem a indústria alimentando... Mas isso aí é o que quer o patrão. Quer que o cara se enquadre, não quer que ele se conscientize. Claro. Cara, e será que a gente só vai sair desse processo com muito tempo? E será que dá tempo, né? Porque aí tem as outras pressões ambientais, né? Será que dá tempo? Tem muita gente saindo. Tem, né? Tem muita gente saindo. Tem. Não é bem saindo, é se livrando, né? Começando a pensar por si mesmo. Começando a olhar com seus próprios olhos. Começando a sentir com o próprio coração. E não pegando tudo pré-fabricado que vem pela televisão, pela mídia, pela publicidade. As pessoas estão começando a perceber que essas induções são falaciosas e que só produzem problemas, só produzem sofrimento, frustrações. Sem querer encher a bola das mulheres, mas vocês tiveram num TEDx que trouxe esse despertar feminino para o mundo, né? Talvez por causa dessa sensibilidade que normalmente as mulheres carregam, os homens também, mas também rustido, como você mesmo disse no teu toque, né, Eduardo? Você acha que por isso que as mulheres estão ascendendo tão rapidamente na sociedade? Porque elas têm mais essa sensibilidade de sentir o mundo que a gente... Eu acho que é o contrário. É? É o contrário. As mulheres que estão ascendendo na sociedade são as que estão exercendo o seu lado masculino, estão entrando na competição. Agora, elas têm muito mais facilidade em acessar a sensibilidade, a intuição. Isso é sem dúvida. Agora, o despertamento dessa intuição e a assumição do que a intuição lhe diz, dentro do seu comportamento, ela vai lhe afastar dos galardões sociais. Você não vai ser visto como um bem-sucedido. Você vai ser visto como um louco, um pirado. Como vocês dois, né? Exatamente. Vai entrar no time de vocês dois, né?
Ser louco nesse mundo é elogio. Verdade. É verdade, né? É. Ser normal é depreciativo. Como é que você vê essa história? As mulheres estão assumindo o papel de homem quase que, né? Essas que estão ascendendo. Né? E não só estão, muitas vezes, como ele falou, né, assumindo o papel de homem, ou pegando aquilo que há de pior no masculino. Né? Então, na verdade, o que eu tento fazer é tentar transcender um pouco a questão do gênero, homem e mulher, e ir mais para a qualidade, para essas duas qualidades de energia que todos nós temos, masculina e feminina. Né? Acho que a gente compreender essas duas forças que existem dentro de nós e conseguirmos trabalhar com elas de uma forma interessante, criativa e harmônica, é muito mais importante do que ficar na superfície do gênero homem ou mulher. Né? Olha, esse papo tá muito bom. Dá para levar ele aqui por um tempão. O Alfredo está fazendo várias considerações aqui no chat. E exatamente, o Alfredo falou aqui, reforçou. Ser louco nesse mundo é elogio, né? É de fato te diferenciar de uma mesmice, né? E também tem preço, né? Tem preço, imagino. Onde que estão as grandes dores desse negócio, cara? A perseguição social é direta. Minha família cortou relações comigo. Discriminação total? Total. A polícia perde a delicadeza. Né? Você é visto como um ser abjeto. Para mim, tudo isso é elogio. Eu fui criado num condicionamento de superioridade. Eu não tenho aquele condicionamento que a classe de baixo recebe de inferioridade, de se sentir humilhado. Então, quando eu dei de cara com a discriminação, com nojo na cara dos caras que queriam que eu saísse dali, era uma festa de bacana, sai daqui você e tal, eu não me senti ofendido, não me senti humilhado, não me senti diminuído, eu achei divertido. Achei finalmente já estão me reconhecendo como de fora dessa classe. Que é um sinal. Que é onde você queria estar conscientemente. Né? Não, eu queria entender. Eu queria entender o que acontece. E agora eu entendo mais ou menos o que acontece. A classe mais baixa é quem constrói a sociedade, é quem repara, mantém e sustenta via impostos. Se você pegar o sistema tributário, ele é todo em cima do consumo, ou seja, a massa mais pobre paga mais de 60% do que ganha em imposto. Sustenta o Estado. Barra qualquer quantidade de empresa aí que paga imposto. No entanto, eles são enganados, inferiorizados, sabotados, têm o ensino dos seus filhos roubado. Eles são inferiorizados, são perseguidos, são reprimidos. É uma ingratidão isso aí. É uma desumanidade. Porque se você chega em casa e encontra um vazamento na parede, você passa a mão numa ponteira e uma marreta, quebra e conserta, ou você vai chamar um pobre para consertar? Vai chamar mão de obra... Exatamente. O professor da universidade, quando ele levanta de manhã, ele encontra o café da manhã pronto, foi o pobre que fez para ele. A casa que ele mora, foi o pobre que construiu, carregou nas costas o cimento, botou tijolo em cima desse tijolo. Quem tira o lixo são os pobres. Quem mantém, quem banca, quem sustenta, até a polícia é formada basicamente por pobres. Claro. Engrenagem então, toda. Na base de tudo. E ele não ser assistido pelo Estado é um crime contra a Constituição, que tinha que garantir alimentação, educação de qualidade, moradia, só para ficar nos básicos. E não garante nada disso, nem saúde. Então é um Estado criminoso, tomado por empresas que atendem interesses empresariais. Tem uma saúde pública de qualidade, não interessa aos planos de saúde. Claro. Tem remédio de graça, não interessa aos laboratórios. Tem ensino de qualidade, não interessa às empresas. Agora, dá para mudar isso? Isso está mudando. Está mudando. Você comentou que tem mais gente abrindo mão, como vocês, né? Será que a gente vai... Você citou Jung aqui, né? Será que a gente vai, daqui a pouco, ter um inconsciente coletivo dessa história por ter mais gente dentro desse processo? E você acha que esse é um caminho que... acho que a grande, talvez, inovação, mudança aí seja que o inconsciente coletivo está se transformando num consciente coletivo. Né? Cada vez mais gente. Patrocinado, ou vamos dizer, sustentado, talvez, até pelas redes que estão se intensificando numa velocidade absurda. Aquilo que era inconsciente está vindo para o consciente. Quer dizer, hoje está muito mais fácil a gente circular essa informação, esse conhecimento. Você vê um documentário sobre
lá Educação Proibida, né? Quer dizer, quantas milhares de pessoas já assistiram? Quantas milhares de pessoas foram impactadas em um mês que foi lançado? Quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Quer dizer, olha o impacto que isso tem. Isso é uma semente, né? Que você vai jogando. E não é só esse filme, só esse documentário, não só essa palestra do TED. Quer dizer, está tendo também uma força muito grande de renovação, de transformação, de evolução. Não é? E eu acredito que essa transformação está acontecendo numa velocidade que a gente não consegue sequer dimensionar. Ela é muito maior do que a gente consegue sequer imaginar. A gente só vai perceber depois que acontecer. Fala, nossa, aconteceu. Meninas, um papo super legal com vocês. As pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, qual é o melhor canal? Facebook? Você tem um site que eu vi aqui, né? Eu tenho um Holoplex. site, www.holoplex. Tá aqui, ó, holoplex.org. Holoplex.org, e tem no Facebook também o Holoplex, que é o mais fácil, né? Muito legal. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Não sei o que houve aqui. Deveria estar aparecendo na tela, mas não sei o que aconteceu. Ó, holoplex.org, tá? Holoplex, que é, na verdade, o nome de um livro que eu estou terminando de escrever. Pretendo lançar no começo do ano que vem. Muito legal. E você, Eduardo, qual é a melhor forma de contato? Você está no Facebook, não? Eu tenho um blog. Ah, você tem um blog. Mas eu quase não uso. Fala aí, fala o endereço do blog pra gente. É www.observareabsorver. Observar e absorver. Blogspot.com. Blogspot.com. Eu não sei por que eu não estou conseguindo mostrar aqui os sites, viu, pessoal? Mas aí fica de novo, né? Observar e absorver.blogspot.com.br. Contato aqui do Eduardo. E holoplex.org, holoplex com H, para contatos aí com o Fábio. Meninos, muito bacana, viu? Muito legal ter tido vocês aqui. Eu tenho, se você tiver mais um minutinho, eu tenho uma historinha que eu ouvi de um garimpeiro, quando eu tinha 19 anos, lá na Amazônia, em 1980, que tem muito a ver com essa propagação de consciência que está acontecendo. Conta ela. Esse cara era um garimpeiro bem velho. E eu, já com 19 anos, eu falava muito de humanidade, de ser humano, de coletividade. E ele falou assim, menino, humanidade é igual ao garimpo. É a mesma coisa do garimpo. Você olha assim, aquele monte de barro, lama, pedra, toco, galho, cobra, escorpião, mas ali no meio tem pedras preciosas. Se você quiser usar as pedras preciosas, se você quiser pegar, chegar nelas, você vai ter que se meter no meio do barro, da lama, do galho, vai correr risco, vai ter que se esforçar e vai ter que educar o olho para reconhecer a pedra preciosa, porque ela vem suja de lama. Muito legal. Ela parece com a lama. E eu achei aquilo magistral e fui vivendo. Há pouco tempo atrás eu percebi que a diferença do garimpo mineral para o garimpo humano é que o garimpo humano contamina. Uma pedra preciosa, ela contamina outras pedras e elas se tornam preciosas também. É isso que espalha. Quando você faz a mudança a partir de dentro, a sua presença já afeta as pessoas. O seu viver já contamina a sua volta. E esse poder de contaminação da preciosidade humana, ele é irresistível. É isso que eu tenho observado. É essa a história. Muito legal, cara. Muito legal. Ó, só para conseguir recuperar aqui, Holoplex, está aqui, holoplex.org. E observar e absorver blogspot.com.br. Então, os dois aqui, vocês podem acessar. Quem estava no chat, a Iracema replicou aqui. Meninos, muito obrigado, viu? Fábio, muito obrigado, cara, por você ter estado aqui. Adorei, viu? Essa oportunidade. Só para finalizar, queria dizer que essa historinha que ele contou do garimpeiro, ele descreveu perfeitamente o processo de mergulho dentro da gente, mergulhar na nossa sombra ou nessa lama e achar essas pérolas que existem dentro de nós, que estão às vezes sujas de lama, mas que existem, tão reais. No meio da confusão, da loucura, que estão essas pedras preciosas. Então ele fez uma excelente descrição do processo de autoconhecimento. Fantástico, cara. Fantástico. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado, viu, cara? Também. Adorei, cara. Você é mais cibernético do que você parece, viu, cara? Você dá uma dourada na pílula aí, viu, meu? Mas é o assunto, não é a tecnologia. É isso aí, cara. Obrigado, viu? Obrigado a você, irmão. Gente, muito obrigado.
por vocês terem estado aqui. Vocês que acompanharam a gente, continua essa discussão, o chat está aberto e a gente se vê, acho que na semana que vem, né? Semana que vem, Iracema já me disse aqui. Quem vai estar aqui? Bernardo Del Toro. A gente vai bater um papo com ele e vamos ter que gastar o espanhol aqui. Vai ser um desafio. Obrigado, pessoal. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço para vocês.